Hello class, how are you? Class, I miss you. Tô com uma saudade de vocês. Mesmo da baguncinha, sabe? Quando eu ficava chamando atenção, mas ainda tô com saudade, tá? Então, vamos à nossa aula dessa semana. Hoje nós vamos falar sobre o verbo could. É um verbo modal, ele é um verbo modal, ou seja, ele é verbo, mas ele também serve como verbo auxiliar dentro de frases. Por isso que eles são chamados de verbos modais, né? Que eles têm a função de verbo, mas quando tem outro verbo na frase, ele é usado como um verbo auxiliar, ok? Então, hoje o verbo que a gente vai ver é o verbo could, tá? O verbo could, ele tem algumas funções dentro da sentença, dentro de uma frase. Eu posso usá-lo para falar algo que eu fazia, é uma habilidade do passado, algo que alguém fazia, ou que alguém poderia fazer, que fazia no passado, tá? É uma habilidade que eu posso que eu fazia no passado e eu uso o verbo could. Para fazer uma pergunta formal, aquela pergunta educada, né? Tipo assim, né? Quando faz poderia abrir a porta para mim, por favor? Poderia pegar aquilo para mim, por favor? Por favor, você poderia ler esse livro? Entendeu? É esse tipo de formalidade, numa pergunta formal, numa pergunta polida, numa pergunta educada, nós usamos o could, ok? E também podemos usar no futuro do pretérito. Caramba, é isso? Sim, eu posso usar coisa que eu fazia no passado para fazer uma pergunta agora no presente e também posso usá-lo algo no futuro. Por exemplo, no futuro, quando eu poderia falar assim, o que nós vamos fazer amanhã? O que nós vamos fazer amanhã? Nós poderíamos ir ao shopping, nós poderíamos ir ao cinema. Não tem esse exemplo? Então, nós vamos ver esse passo a passo em inglês, como nós vamos transformar isso para inglês usando o verbo could. Ok? Pay attention, take a look. Olha, for example here, could. Could ou couldn't, tá? E tanto quando eu era criança eu não sabia fazer isso, eu não conseguia fazer isso, ou eu conseguia fazer isso, né? Na afirmativa ou na negativa. Então, na afirmativa eu uso somente could, na negativa eu uso could, mas not. Could, mas not. Só que a gente fala I could not, tal. A gente fala o couldn't. Couldn't. A gente já abrevia, nós já usamos a forma contraída, essa forma abreviada. Então é mais usado o couldn't do que o could not, ok? Eu coloquei aqui para vocês saberem que o couldn't é a junção de could, mas not, quando eu quero falar na forma negativa. Então, o primeiro passo que eu falei para vocês, para expressar algo que fazia no passado. Tá? Quando eu quero falar, quando eu era criança eu costumava fazer isso. Por exemplo, a formação. Para eu montar uma frase dessa, existe uma regra, tá? Eu tenho que seguir uma formação. Sujeito. Primeiro tem que vir o sujeito, pode ser eu, você, meu filho, minha prima, meu amigo, fulano de tal, não tem problema, tem que ser o sujeito. O sujeito, logo depois do sujeito vem o could, ok? Could, o nosso verbo que estamos trabalhando. Logo depois vem o verbo no infinitivo. O que é isso? É o verbo principal da frase. Quando eu era criança, eu podia ler, eu podia nadar, eu podia pular, eu podia fazer, entendeu? É o verbo. Pular, andar, comer, correr, é o verbo principal. Então ele entra na forma do infinitivo dele. Ele entra na forma normal dele. Read, work, wash, ok? Run. E mais o complemento da frase, que é o restante que vai dar o sentido à frase, ok? Olha o exemplo que eu coloquei aqui. I, que representa o quê, ó? O sujeito, tá? I, sujeito. Olha o could aqui, ó. Could. Verbo no infinitivo. Olha ele aqui.
swim, e o complemento, que é esse aqui, é todo o restante da frase. Então ficou I could swim well when I was a child. Eu podia nadar, muito bem quando eu era criança, ou eu nadava muito bem quando eu era criança. Então era uma habilidade que eu tinha, né, quando criança, tá? Então hoje eu não tenho mais. Na verdade, quando criança também não nadava bem, não. Eu botei o exemplo aqui só para... hoje eu ainda nado melhor do que quando criança. Eu botei o exemplo para a gente aprender. I could swim well when I was a child. Ok? Isso é um exemplo usando o verbo could para dizer uma habilidade que eu tinha no passado, tá? Vamos ver um outro exemplo aqui, tá? Um outro exemplo com essa habilidade. My daughter, tá? Esse my daughter aqui é o sujeito da frase. Agora, seguindo o exemplo aqui, o sujeito eu já coloquei, vou vir o could. Então, coloco could. Agora vem o verbo principal, o verbo no infinitivo. Could speak é o verbo principal, o verbo no infinitivo. E agora eu vou vir com o complemento da frase. Could speak Spanish when she was 10 years. Tá? Isso é só um exemplo, ok? Então, eu tenho que usar o could. Ou também eu poderia, ó, my daughter couldn't. I couldn't, tá? Um ou outro, não tem problema. Isso vai depender do que você quer dizer. Então, para eu expressar uma forma no passado, tá? Eu tenho que seguir essa regra aqui. Sujeito, mais could, mais verbo no infinitivo, mais o complemento. Beleza? Agora nós vou apagar aqui o quadro e nós vamos ver a outra possibilidade. Nós já vimos a primeira, que é para falar uma habilidade, algo que eu costumava fazer, que existia, que acontecia no passado, ok? Wait a moment. Vou apagar, já vou escrever aqui. Hi. Então, continuando, tá? Continuamos o nosso could. Agora, nós vamos ver para fazer uma solicitação ou uma pergunta de uma forma educada, de uma forma gentil, de uma forma polida, né? Para não falar, abre aquilo ali para mim, pega aquilo outro lá. Isso é uma forma grosseira de se falar, não é mesmo? Então, nós vamos, como fazemos isso na língua inglesa, de uma forma educada, usando o could, ok? Como é uma pergunta, nós sabemos que o could, né, vai ter que vir para o início da frase. Vocês lembram lá? Quando quando a gente usava o do, né? A pergunta é para fazer uma pergunta, o do não vem no início da frase. Quando usava o verbo to be, para fazer uma pergunta, o verbo to be vem no início da frase. Então, a regra continua a mesma. O could vai vir para o início da frase. Então, nós usamos o could para fazer uma pergunta de forma educada, uma forma gentil, uma forma polida, ok? Could you do me a favor, please? Eu posso usar o please para poder aumentar mais o nível da educação, correto? Mas também eu poderia terminar aqui sem please. Mas como eu gosto muito do please, do por favor, que é muito educado, eu vou usar, ok? Could you do me a favor, please? Você poderia me fazer um favor, por favor? Ok? Fica, em português fica um cacófago, né? Uma mistura, favor, por favor, né? Mas, could you do me a favor, please? Um outro exemplo, aqui o please veio no final da frase, mas eu também posso usá-lo no início da frase, ok? Please, could you open the window? Tá? Please, tá aqui no final da frase, mas ele colocou no início, mas preste atenção que o could ainda continua no início, tá? Eu só mudei a posição do please, que o please é digamos assim, um acréscimo na frase para que ela possa ficar de uma forma mais educada. Então,
Could you open the window? Você poderia abrir a janela? Por favor, você poderia abrir a janela? Entendeu? Então, o could, na forma de perguntas, né? Ele é usado para fazer pergunta, para ficar de uma forma mais educada, uma forma formal. Nós já vimos a primeira, que é para falar algo, uma habilidade do passado. Agora vimos para fazer uma pergunta. E nós vamos ver agora o uso do could no futuro do pretérito, tá? Como é que nós usamos isso? Vou apagar aqui para poder copiar esse. Wait a moment. Então, continuando aqui. Futuro do pretérito, tá? Como nós vamos usar o could no futuro do pretérito. No exemplo que eu falei para vocês lá no início da aula, o futuro do pretérito, usando o could, é aquilo. Ah, se eu tivesse isso, eu poderia fazer isso. Né? Que é o futuro do pretérito. Ah, se eu tivesse, eu poderia fazer. Ah, nós não poderíamos falar com ela dessa maneira. Ok? Ah, o exemplo que eu falei, o que nós vamos fazer hoje à noite? O que nós vamos hoje à noite? Vamos ao cinema. Nós poderíamos ir ao cinema. Correto? Isso é um futuro do pretérito. Então, nós vamos usar o could nesse sentido. Pay attention. Olha aqui, futuro do pretérito. A formação, galera, vai continuar a mesma, tá? Sujeito. Depois do sujeito vem o could. Depois do could, o verbo principal. E depois, o complemento da frase. Viu? A regrinha, a gente sabendo essa sequência aqui, tá? Memorizando essa sequência, nós montamos a frase perfeitamente. A única inversão vai ser na interrogativa, que vai mudar isso aqui, ó. O sujeito vem para cá e o could vem para cá, quando for interrogativa. Do contrário, vai ser sempre a mesma formação. Afirmativa ou negativa aqui. Eu vou escrever o quê? Como eu ensinei? Um couldn't. Ok? É só isso, tá? Não tem o que errar. Então, olha os exemplos que eu dei aqui. We couldn't talk to her about that. We couldn't talk to her about that. Nós não poderíamos falar com ela sobre isso, né? Então, é um futuro pretérito. Há um exemplo aqui que eu dei ainda agora. If I had money, I could buy a new car. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava um carro novo. Apesar que isso é verdade mesmo, estou precisando de uma graninha para um carro novo. O meu está precisando de um monte de reparo. Aí, gastar dinheiro, eu falei, acho que eu vou vender ele velhinho para comprar um carro novo. Então, pedindo lá. I have money, God, please. Então, if I had money, I could buy a car. Nessa frase, veio uma frasezinha antes. Se eu tivesse dinheiro. Aí o restante com could seguiu a mesma formação aqui, ó. I é o sujeito. Logo depois vem o could. Logo depois vem o verbo principal. E logo depois vem o complemento da frase. Ok? Seguir a mesma regra. Outro exemplo aqui. What are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? O que nós vamos fazer amanhã? Então, a sugestão. We could go fishing. Nós podemos pescar. Nós poderíamos pescar. Ok, ó. Prestou atenção como seguiu a mesma regra? Ó? Sujeito, could, verbo principal, complemento da frase. Então, eu pude usar o could no futuro do pretérito. Beleza? Como é fácil? Não é uma matéria difícil. Eu estou postando, tá? Depois vocês olhem lá na plataforma. Está lá, no link lá. Capítulo 4, could, tá? Entra lá, capítulo 4, could. Aí dentro dessa coisinha que tá, sei lá, pasta, né? Sei lá, essa tirinha que tem lá, vai abrir 3 arquivos. Vão abrir 3 arquivos. Uma do conteúdo, com a explicação para vocês copiarem no caderno. Um outro arquivo com uma folha de atividades para fazerem e me devolver até ter uma semana de prazo, tá?
a gente coloca lá uma data de entrega. Se vocês não liberarem, não fizerem até lá, não postarem até lá, acho que o sistema trava, vocês não conseguem abrir. E o terceiro, o arquivo, que é a videoaula, que é essa videoaula, né? Então, prestou atenção nisso, né? Assistam a primeira videoaula, depois pega o conteúdo, copia no caderno e depois a atividade. E posta lá e bora lá. E o seguinte, por favor, todo dia da nossa aula é toda quinta. Então, toda quinta vocês separem um horário para entrar na plataforma. Faz o seguinte para mim. Abrir o link lá da videoaula. Aí vocês colocam lá no mural, onde tem que colocar. Assistir o vídeo, ok. Se quiser mandar um recadinho para mim, eu também gosto, tá? Mas entrou no vídeo, fala que assistiu o vídeo. Entrou lá na atividade, escreva lá, atividade feita. Entendeu? No conteúdo copiado. É preciso que vocês marquem, registrem isso para eu poder dar presença. Aí se vocês for colocar, amanhã eu vejo, final de semana eu vejo, me embola todinha e eu não sei quando o dia que eu coloco presença para vocês, porque a gente tem que montar uma planilha com a presença de vocês, marcando o nome de quem assistiu a aula para mandar para a escola. Se vocês não assistem no dia, eu fico perdida, tá? Fico totalmente perdida, aí eu vou deixar de colocar o nome de quem assistiu. Às vezes você assistiu e eu não coloquei porque eu não vi seu nome na data. Perfeito? Ó. Kisses for you. I miss you, ok? Bye bye, galera.